bem? Bem-vindos ao canal Educação Financeira 360. Me chamo Omar Rached e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho das diferenças entre o método direto e o método indireto para cálculo do fluxo de caixa operacional. Então vamos lá. O fluxo de caixa ele pode ser calculado tanto pelo método direto quanto pelo método indireto. Ambos os métodos são reconhecidos tanto na norma contábil IFRS quanto na norma US GAAP. Existe um incentivo para o uso do método direto, só que a maior parte das empresas utiliza apenas o método indireto. Mesmo que elas reportem o método direto, elas já são também obrigadas a reportar o método indireto. Então, muitas vezes elas preferem apenas reportar o indireto. Sendo que a única diferença entre esses dois métodos reside no fluxo de caixa operacional. Então, quando a gente fala de método direto ou indireto de demonstração de fluxo de caixa, a gente não está falando do fluxo de caixa relativo ao financiamento das operações ou a eventuais investimentos que a empresa teve durante o período. O método direto, eu gosto de pensar que é como se fosse uma DRE, só que a gente teria apenas o que entrou ou saiu em dinheiro. Então, a gente sabe que a DRE, pelos nossos vídeos anteriores, ela segue um regime de competência, que em inglês é chamado de accrual method. E quando a gente pensa no método direto, é como se a gente convertesse isso apenas para entradas ou saídas de caixa que realmente, de fato, ocorreram. Então, ela passaria a usar o regime de caixa, conhecido em inglês como Cash Basis Method. Já no método indireto, a gente parte do lucro líquido e converte ele por meio de algumas considerações, que a gente vai ver no próximo slide, alguns ajustes para refletir apenas transações monetárias. Então, a gente parte do lucro líquido, a gente soma uma coisa ali, tira uma coisa ali e chega no fluxo de caixa operacional. Enfim, o que é essa coisa ali, coisa aqui que a gente soma ou subtrai? Vamos lá. Então, como falado, no método indireto, a gente começa com o resultado líquido do período, né, o net income, em inglês, e a gente adiciona ou subtrai mudanças operacionais do balanço patrimonial. Como assim? Vamos pensar na nossa DRE. A gente teve, de repente, uma receita que foi reconhecida no período, mas que, de fato, ela ainda não ocorreu. Ela teve a prestação do serviço, então ela foi reconhecida, mas o dinheiro ainda não entrou em caixa e, portanto, a minha linha de contas a receber terminou aumentando. Então, o que acontece para eu conseguir refletir que esse dinheiro de fato não entrou? Vamos supor que o contas a receber da minha empresa de 100 passou para 150. Esses 50 de delta eles devem ser subtraídos do resultado líquido para que a gente possa de fato ver apenas o que entrou dentro da minha empresa. Da mesma forma, quando a gente pensa em eventuais diminuições nos nossos ativos operacionais, a gente adiciona, teoricamente, esse delta que houve dentro dessa redução, da mesma forma que a gente conversou anteriormente, né, com o mesmo racional. Já quando a gente olha para a parte dos passivos operacionais, eles seguem a lógica inversa. Então, vamos supor que a empresa teve no período, e reconheceu na DRE, um custo com funcionários, salários, encargos, enfim. E, no entanto, a empresa ainda não pagou esses custos. Então, ela não deveria, portanto, ter que reconhecer uma saída de caixa, que foi o que terminou sendo considerado quando a gente vê o resultado líquido da empresa no período. Para isso, portanto, usando como exemplo, a gente tem uma linha de contas a pagar para funcionários dentro do nosso passivo operacional. Essa linha estava 80 e passou a ser 120. Então, esse aumento de 40 que houve, ele deve ser adicionado de volta ao meu resultado líquido para que a gente, de fato, reflita que esse dinheiro ainda não saiu. Da mesma forma, quando há uma diminuição no meu passivo operacional, ou seja, houve um uso de caixa, ele deve ser subtraído da minha linha de resultado líquido. Bom, esse é o passo 2. Agora no passo 3. A gente tem dentro da nossa DRE algumas linhas que não
correspondem de fato a uma saída ou entrada real de dinheiro no caixa da empresa. Um exemplo muito claro disso é a linha de depreciação e amortização. Então, quando a gente tem uma saída de caixa, como a depreciação e amortização, a gente adiciona o valor que a gente reconheceu no período dessa depreciação e amortização para, mais uma vez, de fato, refletir apenas o que houve de entradas e saídas dentro daquele período em termos de caixa. Da mesma forma, a gente subtrai qualquer ganho que a empresa tenha reconhecido, mas que não teve um componente real de entrada de caixa. Por fim, na nossa última etapa 4, a gente subtrai ganhos ou perdas adicionais relacionadas a atividades que não necessariamente são operacionais, como atividades de fluxo de investimento ou financiamento. Então, de repente, uma empresa vendeu um terreno que ela reconhecia dentro do seu ativo, o terreno ele foi vendido por um valor acima do esperado, e esse valor da venda do terreno não faz parte das atividades principais da empresa, do core business da empresa, e, portanto, ela deve não reconhecer esse fluxo de entrada de caixa como operacional, mas sim apenas como investimento ou financiamento. Por fim, para deixar isso um pouquinho mais claro, a gente traz alguns exemplos do método direto e do método indireto do fluxo de caixa operacional. O método direto, como a gente conversou lá anteriormente, é muito parecido com uma DRE. Então, vocês veem que a primeira palavra de todas as linhas é dinheiro. Então, é dinheiro recebido dos clientes, dinheiro pago aos fornecedores, dinheiro pago com despesas que a empresa teve no período, dinheiro pago com juros e dinheiro pago em impostos. Então, aqui é como se fosse uma versão da DRE que considera apenas a parte que entrou ou saiu de dinheiro da empresa. Fluxo de caixa operacional pelo método direto. Já pelo método indireto, como a gente conversou anteriormente, a gente precisa fazer aquelas mudançazinhas. Então, a gente parte do nosso lucro líquido, que aqui a gente colocou 1.000 no exemplo, e existem ajustes para a reconciliação que somam uma dedução de 700 para a gente chegar, obviamente, no mesmo resultado do fluxo de caixa operacional para o método indireto, daquele que a gente viu no método direto. Então, a gente soma de volta a depreciação e amortização. A gente teve impostos diferidos no passivo. O que aconteceu aqui, portanto? Houve um aumento desses impostos diferidos e, teoricamente, a gente deve, portanto, somar isso daqui de volta. Já na parte de ativo, houve um aumento em contas a receber. Então, de toda aquela receita que a empresa reconheceu, só teve de fato 1.000 que entrou, como a gente viu aqui, só que na DRE, como a gente viu, eu estou usando a primeira linha do método direto. Então a gente vê que aqui de dinheiro de fato só entrou 1.000. Quando eu falo que teve aumentos em contas a receber de 1.200, é como se a DRE, pensando aqui no regime de competência, ela tivesse reconhecido 2.200 de receita. Então, esses 1.200 de diferença que ela de fato não recebeu estariam. Opa, terminei passando o slide. Mas estariam sendo reconhecidos aqui. Na mesma lógica, a gente pode ter outras linhas dentro do nosso método indireto, como aumento em estoque, que também faz parte do ativo operacional da minha empresa, diminuição de despesas pagas. Então, aqui, quando a gente tem uma diminuição na parte de ativo operacional, a gente reconhece um ganho, como a gente viu, e aumento em contas a pagar, que foi inclusive o exemplo que a gente falou no slide anterior, dentro do meu passivo. Então, se eu tiver aqui um aumento dentro do meu passivo operacional, eu também vou reconhecer um aumento como um ajuste para reconciliação para chegar nesse valor de fluxo de caixa operacional pelo método indireto. Bom, gente, para o vídeo de hoje é isso. Espero que tenha ficado claro. Quaisquer dúvidas, basta deixar nos comentários e até a próxima. Um forte abraço.